Olá, meus amigos. Então, após percorrermos aí a parte introdutória aí da questão dos princípios, né, a questão da prova ilícita por derivação, o desentranhamento da prova ilícita, a parte das fontes, das provas, nós vimos em alguns modos toda essa parte. A gente está pronto agora para começar o quê? Uma parte específica que talvez para o seu programa específico você nem precisa dessa parte anterior. Você já pode pegar desse módulo aqui em diante, que é o quê? Muitas vezes o programa ele já aborda diretamente essa parte que nós vamos falar, que é a parte de provas em espécie. Então, aí a depender do que você está estudando, talvez a partir daqui já é o seu início, porque dispensaria a parte introdutória, provas ilícitas por derivação, a parte de princípios, vai depender muito do edital. Porque agora nós vamos para a parte de provas em concreto. E já vamos começar, pode colocar aqui na tela pra gente, olha lá, as espécies das provas, os tipos de prova. Nós vamos falar agora sobre cada instituto. Vamos falar da prova pericial, vamos falar do interrogatório, vamos falar da prova testemunhal, do reconhecimento de pessoas e coisas, da prova documental, da busca e apreensão. Então, tem bastante assunto aí para a gente estar percorrendo com base nas provas em espécie, beleza? Então vamos lá, primeira delas, perícia. Vamos para a prova pericial. Primeira coisa que você tem que saber, olha a base legal da prova pericial. Então a prova pericial vai dos artigos 158 ao 184 do CPP. Então 158 a 184 do CPP. O que acontece? Essa prova pericial, é uma prova que decorre da técnica, ou seja, é o perito que vai analisando ali os fatos. Pode vir a telinha aqui na gente, dar uma explicaçãozinha aqui pra galera, beleza? Então a prova pericial é uma prova oriunda da técnica, das ciências. O perito, quando ele emite um laudo pericial, ele não está emitindo aquele laudo com base em juízos de valor. Perícia com base na técnica, ciências contábeis, química, por exemplo, botar uma substânciazinha lá, o Fast Blue, no eritróxilo coca para afirmar se aquilo é cocaína ou não é igual você vê no filme que bota o dedo e vai lamber aquilo ali. Então é química, é física, perícia em rodovia, é biologia aí em crimes ambientais, são as mais variadas ciências. Então a prova pericial é uma prova técnica, ela se baseia nas ciências, não é em subjetivismo do perito. Em tese ali é tudo demonstrável, com base nas ciências. Essa é a natureza da prova pericial, é a demonstração desse aspecto científico da produção da prova. Então o perito vai analisar se o corpo caiu em decúbito ventral ou em decúbito dorsal, se o sangue caiu por gotejamento ou por arrastamento. Ou seja, tudo isso tem dinâmica, se o tiro foi de dentro para fora, de fora para dentro, se foi revidando, se não foi, tudo isso é importantíssimo na hora do julgamento. Então essa é a prova pericial que nós vamos estar abordando a partir de agora. Só que é importante, mesmo sendo uma prova técnica, uma prova científica, com base no sistema do livre convencimento ou livre convencimento motivado, ela não vincula o legislador. O julgador. O julgador pode rejeitar um laudo no todo ou em parte. Ele é livre. Sistema do livre convencimento. Então vamos para algumas informações aí. Prova pericial, põe para a gente aí na tela. Olha lá. A regra pode ser realizada, a prova pericial, qualquer dia e qualquer hora, sem restrição quanto às feriados, domingo, períodos noturnos, etc., respeitando a inviolabilidade domiciliar. O que ele está falando aqui? Nós vamos ter dois momentos. Que, em regra, por exemplo, se há uma prova pericial, se deixou vestígio, que ali é que vai incidir a prova pericial, tem que ser feito logo, porque se demorar, vão desaparecer os vestígios. Por isso que a prova pode ser feita, a prova pericial, qualquer dia, qualquer hora, não tem limitação. Claro, se precisar de uma ordem judicial para aquilo, tem que aguardar, dia amanhecer e tudo mais. Então, respeitados, como falamos aí, da inviolabilidade do domicílio. Mas a regra é que o exame pericial vai ser feito qualquer dia, qualquer hora, sob pena de desaparecer os vestígios. Mas tem algumas hipóteses que o CPP, ele fala um prazo diferenciado. Um deles é o exame interno, você abrir o cadáver para verificar a causa da morte. O CPP fala que tem que ser no mínimo 6 horas após a morte, porque pode ser que a pessoa está naquele estado de catalepsia, que é sem estar ali manifestando as funções vitais, mas está viva. Aí vai abrir para ver a causa da morte, termina matando.
Então o CPP, nesse caso aqui, ele fala que espera 6 horas no mínimo após a morte. Em outro caso também que fala que tem um prazo, é aquela perícia para demonstrar, é o exame complementar na lesão corporal grave, que a pessoa fica mais de 30 dias sem exercer as ocupações habituais, aí também tem que esperar um período aí para fazer a perícia. Então põe na tela, olha, a gente deu seção aqui, ó, o exame interno de cadáver, que deve ser feito no mínimo 6 horas após a morte, ok? Beleza. Quando a infração deixar vestígios, a gente já viu, ó, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Opa, não vamos deixar de colocar aqui, que é muito importante para você, que a prova pericial, ou seja, né, o exame de corpo de delito, que é o exame de corpo de delito é o vestígio, né? O vestígio deixado pela infração é o corpo de delito. O exame nesse vestígio, né, o exame nesse corpo de delito é a prova pericial. E a gente já viu, ó, se deixou vestígio, tem que ser feito o exame de corpo de delito. Como é o nome disso? Prova legal ou tarifada. Tem que fazer o exame de corpo de delito direto, que é a própria prova, ou indireto, que é a prova documental testemunhal. Jamais pode suprir os dois a confissão do acusado. Beleza? Tranquilo? Então já vimos aí que a regra é fazer o exame pericial qualquer dia e qualquer hora. Em alguns casos, o CPP manda segurar um pouquinho. Não confundir o prazo para a realização do exame de corpo de delito, que é a análise pericial nos vestígios, porque enquanto tem vestígio lá, tem que ser o laudo pericial. Se o vestígio desaparecer, aí é que pode usar a prova documental testemunhal chamado exame de corpo de delito indireto. Não confundir o exame de corpo de delito, que pode ser feito qualquer dia, qualquer hora, com o laudo. O laudo aí tem o prazo, nós vamos ver, de 10 dias para ser elaborado, podendo esse prazo ser prorrogado mediante pedido e a critério da autoridade. Beleza? Agora, quem é que faz o laudo? Aqui teve mudança no CPP. Por quê? Antes, para firmar um laudo, quem vai assinar o laudo, tinham que ser 2 peritos. Hoje não. Hoje, se for perito oficial, basta um só. Então, atualmente, um perito oficial já é suficiente para firmar um laudo. Agora, muitas vezes, não tem perito oficial na localidade. Aí o juiz vai nomear alguém que tem uma habilitação técnica, alguém que tenha nível superior, tenha ali uma, vamos dizer, tem uma pendência criminal, tem uma incolumidade ali. Então o juiz vai designar, esse é o chamado perito não oficial. Esse é designado pelo juiz, ou seja, a designação ad hoc, quando não há perito oficial. Então, não havendo perito oficial, o juiz pode designar perito ad hoc. Aí, esse perito não oficial, que vai ser compromissado a cada perícia realizada, tem que ter curso superior, não tem que ser na área, é de preferência na área, aí são no mínimo 2. Eles vão firmar o laudo. Então, são as espécies aí de perito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Basta um. Portador de diploma de curso superior. Muito difícil, não existe, né, concurso aí para perito sem exigência de curso superior. Aí ele vai, ó, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, também portadores de diploma superior, de preferência na área específica. Mas pode ser que o cara é biólogo, é chamado para fazer uma perícia na área de contabilidade, mas claro que ele vai ter que ter, não precisa ter curso superior na área, mas ele tem que ter uma habilitação para aquilo, ok? Olha lá, ó, tem que ter habilitação técnica realizada à natureza do exame. Alguma habilitação, treinamento, ele tem que ter. Mas é o perito não oficial. E, olha só, o perito, tanto o oficial quanto o não oficial, eles são designados pelo juiz, viu? Os dois, o oficial e o não oficial. As partes não têm qualquer influência na designação do perito, seja o oficial, seja o não oficial. Tá bom? É o juiz que designa, seja o oficial, seja o não oficial. Esse perito oficial, ele presta compromisso uma vez só na vida, quando toma posse. Esse não. Esse cara aqui, o perito não oficial, como ele está sendo designado para o ato, é o chamado perito ad hoc, a cada perícia que ele realizar, ele tem que prestar compromisso, porque se ele falsear, se ele mentir, se ele se negar a se manifestar sobre a perícia, ele vai estar respondendo pelo crime de falsa perícia. Tranquilo até agora? Beleza?
Então, estamos vendo aí os tipos de perito que vão fazer o laudo. Assunto bem importante aí que costuma cair. Vamos lá, continuando. Já sabemos, ó, corpo de delito é diferente do exame de corpo de delito. Corpo de delito são os vestígios deixados pelo crime e o exame vai ser justamente a análise pericial, a interpretação sobre esses vestígios. Qual o momento para fazer o exame de corpo de delito? Qualquer dia e qualquer hora, sob pena de desaparecerem os vestígios. Claro, ó, respeitando a inviolabilidade do domicílio. É o artigo 61. Ó. O exame de corpo de delito, e ó, faca na caveira, pode ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Beleza? Também já sabemos o que é exame de corpo de delito direto, é o laudo pericial. E exame de corpo de delito indireto é a prova documental ou testemunhal. Quando que vai usar essas aqui? Quando desaparecerem os vestígios. Olha lá, o direto, realizado diretamente, sobre, não é só sobre o corpo, né? Como exemplo, sobre o corpo de delito, ó, riqueza de detalhe e convencimento do juiz. Já o indireto, né, o exame de corpo de delito indireto, olha lá as correntes aqui, ó. Primeira corrente, olha lá, prova testemunhal ou documental poderá suprir a ausência do exame pericial. É o que prevalece na jurisprudência. É uma prova testemunhal, é uma prova documental, ok? Uma segunda corrente, você não ouve muito falar, que seria um exame pericial, porém feito por peritos a partir da análise de documentos. Mas não é muito comum você ver isso aqui, não. Até em prova, viu? Prova de concurso é mais isso aqui. O exame de corpo de delito indireto é a prova documental testemunhal. E pelo CPP é a prova testemunhal, ok? Olha aí, ó. Olha o que o CPP fala. Não sendo possível o exame de corpo de delito, e ele já vai o quê? Ter desaparecido os vestígios, a prova testemunhal vai suprir a falta. Então, para o CPP, isso aqui é um exame de corpo de delito indireto. Jurisprudência e doutrina acrescenta também a prova documental. Como é que chama? Atestado médico documental. Beleza? Ok. Vamos ver. O exame de corpo de delito e outras perícias são realizadas por perito oficial. Atualmente, basta um perito oficial. Antes não, antes tinha que ser 2. Agora basta um perito oficial. Só um já é suficiente para firmar o laudo. Portador de diploma superior sempre. Beleza. Aí eles vão, peritos, seja oficial ou não oficial, vão elaborar o laudo, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados pelas partes. É importante que as partes podem encaminhar quesitos. O delegado pode mandar quesitos, se for na fase judicial, pode ser o promotor, pode ser o querelante, o próprio réu. As partes podem encaminhar perguntas para os peritos responder. Porque eles vão, na verdade, o laudo é composto disso. Como é que funciona? O delegado, quando mandava para lá para o perito, falava assim, ó, lesão corporal. Aí fazia a perguntinha. A ofensa à integridade física? Se o perito falar que não, o princípio não é o crime de lesão. Por isso, quando a polícia bate, sabe bater. Bota uma toalhinha na costela, pega a cacetete, bate na sola do pé, que dói pra caramba e não deixa o quê? Não deixa marca pro perito pegar lá. Então, vai perguntar, ofensa à integridade física? O perito vai responder, sim. Aí a segunda perguntinha, qual o instrumento que a produziu? Ele contundente, pérfuro cortante. Ó. Ficou em possibilidade de exercer as ocupações habituais por mais de 30 dias? Aí o perito na hora sem elementos, não passou os 30 dias, tem que aguardar, fazer um exame complementar. E assim vai. Então, os peritos elaboraram um laudo onde escreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Olha só, nós vimos que o exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer dia e qualquer hora e tem que ser até rápido, senão desaparece. Mas o laudo pericial, aí é o laudo, que é a resposta do perito analisando já o corpo de delito, aí vai ser o prazo máximo de 10 dias, mas pode ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Então vão requerer autoridade para continuar a investigação, né? Continuar a perícia. Olha lá, o exame de corpo de delito, ele em si, qualquer dia e qualquer hora, mas o laudo, 10 dias, ok? Beleza. Nós já vimos também, e aí só trazendo a parte da lei, que, olha só, o laudo, e às vezes as questões vêm assim, o laudo pericial, ele é feito com base nas ciências, na técnica, nas ciências, não tem emissão de juízo de valor. Então o que vale mais, uma prova pericial ou uma prova testemunhal? Não existe isso. Não há
hierarquia entre as provas. O juiz, a depender do caso, pode preferir o que uma testemunha está dizendo do que está no laudo pericial. Olha lá, ó, olha o próprio CPP falando. O juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então, embora seja uma prova técnica, o juiz não fica vinculado ao laudo, que pode rejeitar no todo ou em parte. Claro, para fazer isso ele vai ter que fazer o quê? De forma fundamentada, porque a regra é, o juiz está acatando ali o que o parecer está falando, às vezes ele não tem nem conhecimento técnico para aquilo, mas é possível, né, cientificamente, que ele afaste o laudo, beleza? Olha lá, perguntinha. A indicação de perito pelas partes? Não, não há indicação de perito pelas partes, ok? Quem designa o perito é a autoridade, não tem designação. O que nós vamos ver que as partes fazem daqui a pouco é designar, aí o nome não é perito, nós vamos falar sobre ele aí. É o assistente técnico. Aí sim, esse é um profissional contratado pelas partes para emitir parecer em cima de laudo já elaborado. Aí sim as partes vão designar. Mas se for o perito, aí não, ok? Então não tem indicação por parte das partes. Quem designa é a autoridade. Tem uma referenciazinha lá no CPP que é interessante, quando tem isso aqui, ó. Olha lá, no exame por precatória, a nomeação dos peritos faz no juiz deprecado. Então, se tem vai fazer uma perícia, nós estamos no Distrito Federal, vai fazer uma perícia lá em Goiânia. A perícia vai ser feita lá no juiz deprecado. Havendo, porém, em caso de ação privada, ou seja, nós estamos diante de querelante e querelado, né, ação penal privada, calúnia, difamação e injúria, pode haver, no caso de ação penal, acordo das partes, e essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Mas você vê que não quebra a regra lá, porque quem é que está designando aqui o juiz? Ou quem é que está designando o perito? O juiz. Quando é ação penal privada, o CPP criou isso, que eu não sei nem de onde ele tirou isso, qual a lógica disso, mas se for uma ação penal privada, as partes podem estar de acordo que a designação do perito vai ser feita no juiz deprecante e não no deprecado, que é a regra. Não sei de onde o legislador tirou isso, a lógica disso nunca captei. Mas, se for ação penal privada, as partes podem autorizar que o juiz deprecante designe. Mas, de certa forma, não estão as partes nomeando esse perito aí, ok? Aí os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória para ter essa questão. Então, vamos lá. Pode o laudo pericial ser feito por um perito? Sim, se for oficial, vai ser feito o quê? Por um perito. Agora, pode o laudo oficial, né, o laudo ser feito por mais de um perito oficial? Pode nas hipóteses de perícia complexa. O que é perícia complexa? São aquelas que envolvem mais de uma área de conhecimento. Então, se for perito não oficial, já tem que ter no mínimo 2. Se for perito oficial, pode ter mais de um. Dependendo da perícia, a complexidade da perícia. Então, vai lá. Em ambos os casos, pode ter 2. O que acontece se houver divergência entre os peritos? No laudo, um período segue uma corrente e outro período segue outra. Aí o CPP ele tenta resolver essas coisas. Olha lá, ó, o que ele fala no artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no próprio auto do exame, né, as declarações e respostas de um e de outro. Ou cada um, se eles brigaram, redigirá separadamente o seu laudo. Tanto faz. E a autoridade vai nomear um terceiro. Chama um terceiro perito para dar o posicionamento dele. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. O que você vê que tenta aqui? Chega um perito e fala uma coisa, o outro fala outra. Foi assinar, divergiram. 2 entendimentos. Aí aqui é livre convencimento. O juiz pode designar um terceiro. E se a divergência persistir, ele pode requisitar um novo laudo feito por outros peritos. Como ele pode também, de forma fundamentada, concordar com um dos peritos. Ele pode, aí não tem obrigatoriedade para ele. Então ele pode realizar essas condutas, ok? Mas ele também pode optar pela via e pela vertente de um dos peritos. Olha lá, o artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes
quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Então aqui, ó, primeiro, olha a presença aqui novamente do sistema de prova legal tarifada. Se for exame de corpo de delito, o juiz é obrigado, o delegado é obrigado a mandar fazer o exame de corpo de delito. Se deixou o vestígio, tem que fazer o exame de corpo de delito. Ou seja, prova legal ou tarifada. Beleza. Agora, não sendo exame de corpo de delito, se a parte pedir uma perícia, lá na polícia a gente já sabe. Lá o princípio da discricionariedade. Discricionariedade da autoridade policial. E a fase judicial, o juiz vai olhar se essa perícia ela é objeto pertinente, se ela é pertinente ou não ao processo, ok? Beleza, então tá tranquilo aí, juiz pode limitar, salvo vestígio, que aí tem que fazer o exame de corpo de delito, prova legal tarifada. Os peritos não oficiais podem ser policiais? Ok, não tem qualquer limitação. Olha um julgado aí do STJ sobre isso. A possibilidade da realização do laudo pericial por 2 pessoas idôneas, então só aqui, ó, 2 peritos, 2 não oficiais, que são esses que são designados pelo juiz. Então, a possibilidade da realização do laudo pericial por 2 pessoas idôneas e portadores de diploma superior, quando inviável a efetivação por exame peritos oficiais, não tem, essa nomeação está amparada no 59, parágrafo 1º, sem nenhuma restrição ao fato delas serem policiais. Então, o que estava questionando lá? Se pode, os peritos não oficiais podem ser os próprios policiais lá que estão atuando. Pode? Pode. Se tiverem habilitação técnica para tanto, não vai haver qualquer limitação. Tranquilo até agora? Então você vê que aquela linha geral que a gente fez, aquele resumão, o próprio CPP, os artigos da lei vão complementando e trazendo mais informações. Então até agora, o que a gente sabe? Perito oficial, quem é que designa? Juiz. Basta um? Basta um. Ele é compromissado a cada perícia? Não. Ele compromissou uma vez quando tomou posse. Aos peritos oficiais, se aplica as hipóteses de impedimento de suspeição lá dos juízes? Sim. Aplica para ele também. Perito não oficial, esse é caráter subsidiário. Só vai ter lugar quando houver perito oficial. Aí tem que ter no mínimo 2. Né? Nível superior também, pessoa idônea e de curso superior, de preferência na área. Perfeito. Quem é que designa? Sempre, seja oficial, seja não oficial, juiz. Esses peritos não oficiais, eles vão prestar compromisso a cada perícia realizada, porque ali é que vai estar fazendo com que eles respondam eventualmente por falsa perícia. Então eles são compromissados a cada perícia e a eles também vão ser aplicadas as hipóteses de impedimento de suspeição. Beleza? Ok. Vocês não podem confundir esse perito não oficial com uma outra figura, que é o assistente técnico. Esse é o outro cara. Esse aí é um profissional indicado pelas partes para questionar laudo já elaborado. Ele não participa da elaboração do laudo. É uma pessoa designada pelas partes para ir lá dizer que está contra o laudo pericial. Esse aí não presta compromisso, não tem hipótese de impedimento de suspeição, ele é pago pela parte para ir lá inventar alguma coisa sobre o laudo. É o assistente técnico. Vamos falar um pouco sobre ele. Põe na tela aí. Olha lá. Então, assistente técnico. Aqui sim. Esses são indicados pelas partes. Mas eles participam da elaboração da perícia? Não. Eles não vão participar da elaboração da perícia. Eles vão emitir parecer sobre laudo já elaborado. Laudo já elaborado, eles vão dar a emissão sobre, vão falar da opinião deles, né, tentar fazer de forma técnica sobre o laudo. Mas eles podem até manusear o objeto da perícia, a substância e tudo mais, desde que seja na própria Instituto de Perícia, sob a supervisão dos peritos. Então vamos lá. Olha lá, quem pode nomear assistente técnico? Ministério Público, ó. Assistente da acusação, que é o sujeito que fica lá, a vítima, né, familiar do lado do Ministério Público, a própria vítima na condição de vítima mesmo, porque a vítima pode ser assistente da acusação, se for uma ação penal pública. A vítima pode ser querelante, se for ação penal privada. Ou ela mesmo na condição de vítima mesmo, ela pode requerer assistente técnico. E olha lá o acusado, ok? Todos esses aí, eles vão poder formular quesitos e indicar assistente técnico, ok?
a partir de quando e quem, esse quando é importante, e quem autoriza o assistente técnico. Olha lá, o assistente técnico poderá atuar a partir de sua admissão, ó, pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Então, esse assistente técnico designado pelas partes, quem vai admitir a atuação dele é o juiz. E nós vimos aí que eles não vão participar da elaboração do laudo. Está expresso aí no CPP que a atuação deles é, inclusive, posterior à elaboração do laudo. Então, tem que ser admitido pelo juiz, aí pressupõe que já está na fase processual, porque se for na fase do inquérito, aí o delegado é que vai analisar isso aí. Beleza? Eles participam da elaboração do laudo? Não. Tem acesso ao material probatório? Sim. Olha lá o artigo que fala sobre isso. Ó. Acesso ao material probatório. Havendo requerimento das partes, o material probatório, que serviu de base à perícia, ela já está pronta, será disponibilidade no ambiente do órgão oficial, ou seja, lá no próprio estudo de perícia, que manterá sempre sua guarda e na presença de um perito oficial, para exame pelos assistentes, ó, salvo se for impossível a conservação daquele material probatório. Então, o assistente técnico ele pode ter acesso ao material probatório, desde que sob a supervisão de quê? De um perito oficial e no órgão oficial. Tem que ter requerimento aí das partes nesse sentido. Tranquilo até agora, perito? Beleza. Então, laudo pericial, pode ter divergência, pode ter algum problema no laudo? Pode, uma omissão? Também. O que vai acontecer nessa hipótese? Se tiver algum vício, alguma nulidade no laudo? Põe na tela aí pra gente. Olha lá. Se houver a inobservância de formalidades, se houver omissões, obscuridades ou contradições no laudo, o CPP trata disso. Olha o que ele fala. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Nada demais. Você está vendo aí? É a aplicação do sistema do quê? De livre convencimento, ou livre convencimento motivado. Se o magistrado entender que está faltando alguma uma explicação mais explícita sobre um determinado fato, sobre o posicionamento do corpo, manda esclarecer. Nada demais até aí. Beleza? Um ponto também que está aí na tela, pode colocar, que a gente já abordou, é na hipótese de perícia complexa. Aquela, por exemplo, que envolve mais de uma área de conhecimento. Então, tratando-se de perícia complexa, né, olha lá, ó, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se designar a atuação de mais de um perito oficial. E a parte indicar mais de um assistente técnico. Já falamos isso lá atrás. Tanto que a gente falou que se tiver divergência, já vimos, o juiz designa um terceiro. Se a divergência persistir, o juiz pode requisitar um outro laudo feito por outros peritos, ou ele também pode fazer o quê? Ele pode adotar uma das versões e simplesmente endossar aquela versão. Então, você está vendo que laudo pericial é muito letra da lei. Muito letra da lei. E é uma questão que as bancas gostam de cobrar. E vai ser literalidade da lei. Aqui merece você sempre estar fazendo aquela leitura e colocando as informações aí, percorrendo esses institutos aí da prova pericial. Porque é letra da lei e gostam. Não sei porquê, mas gostam de prova pericial. Sempre tem perguntinha sobre isso, sobre prova pericial. Recapitulando, o que nós vimos até agora? Laudo pericial, ó. Primeiro, toda vez que a infração deixar o quê? Vestígio. Tem que fazer o quê? Olha o que vai sempre cair em prova. Vamos lá. Deixou vestígio, tem que fazer exame de corpo de delito. Isso é prova legal ou tarifada. Quando que vai poder usar a prova testemunhal documental? Se desaparecerem os vestígios. Como é o nome disso? Exame de corpo de delito indireto. Agora, não tendo feito o exame e não tendo a prova testemunhal documental, a confissão supre? Não supre, porque você já sabe que a confissão não supre a ausência do exame de corpo de delito direto ou indireto. Exame pericial é feito qualquer dia e qualquer hora, salvo, né, no caso lá do exame cadavérico, exame, por exemplo, complementar para fins de lesão corporal grave. Não confundir o prazo do exame com o prazo do laudo. 10 dias, podendo prorrogar mediante pedido do perito. Perito, tem o oficial, basta um para firmar o laudo, e o perito não oficial, caráter subsidiário.
os dois são designados pelo juiz e não devem ser confundidos aí com assistente técnico. Beleza? Então é sempre esse beabá aí. Você vai vendo as questões que não fogem. A maioria é isso aí. Agora vamos tomar um cafezinho, a gente vai começar com algumas provas periciais em espécie. Vamos dar uma descansadinha e a gente já volta. Até lá.